Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do canal da Silvia Regina Gerami. Aqui, ó, meu canal, assina, ativa o sininho lá para receber as notificações das próximas entrevistas. E hoje eu tenho o grande prazer, a grande honra, estou muito feliz de receber aqui a Cristiane Alcântara, minha amiga. A gente estava fazendo as contas, acho que a gente se conhece mais ou menos uns 15 anos, né? E eu adorei Liliane. conhecer a Cris porque ela tinha um blog que chamava Ego Confession. E tudo que ela escrevia lá eu me identificava. Então ela falava de planar pelas cidades, ela falava do Chico Buarque, que eu adorava. Então tinha muita conexão assim entre a gente, né? Embora naquela É, época ela morava em Brasília, se eu não me engano. Aí depois Brasil. ela já morou em outros lugares. Hoje eu estou falando com ela, ela está lá em Uberlândia, né? E ela também fez doutorado aqui em São Paulo, então eu achava muito curioso o olhar dela sobre a cidade que eu nasci, que eu sempre morei. Então ela tinha um olhar muito assim carinhoso e ela descobria coisas que eu falava, nossa, eu moro aqui há tanto tempo e não sei disso, como que a Cris vai lá e descobre, né? Então tem todo esse lado. Ela tem uma cachorrinha chamada Amélie Poulain, que é uma fofa. Está aqui, não está presente. Tá aí do seu lado? Então, e aí hoje a gente vai. Ah, não tá. Ela tá? Ela não deixaria a gente conversar. Ela Ah, iria tá bom. participar Ela quer da roubar a conversa. cena, né? É uma melipolã, né? Isso. Igualzinha do filme. É. Então, aí a gente hoje vai conversar um pouquinho e aí eu quero que você fale um pouco de você, Cristo, do Ego Confession, das coisas e eu queria o mote assim das entrevistas que estou fazendo agora é como é morar em. Então, como você já morou em vários lugares, também eu queria que você Legal. desse essa sua visão aí, Essa né, dos visão, lugares né? que você morou, tá? Tá, tá bom. Primeiro, falar de como é que a gente se conheceu, porque era um outro cenário, né? A É, gente hoje em dia fala de conectividade, dessa comunicação que está salvando todos nós, né, nesse momento, mas naquele momento, que era o quê? 2005, 2006, né? Que é, era um dos blogs, né? Todo mundo tinha, as pessoas que queriam escrever, queriam opinar. Eu acho que foi esse começo de todo mundo querer opinar, falar, pensar sobre as coisas. E aí os blogs, eles eram bem diferentes, né? Desse tipo de comunicação que a gente tem hoje em dia. Então eu sinto que ali a gente se comunicava de uma maneira mais profunda nas questões. Então a gente se preocupava um pouco mais em refletir e discorrer sobre aquilo que a gente opinar, né? Seja um filme que era um filme do momento, ou seja um livro, ou seja sobre uma questão política que estava acontecendo, enfim. A gente tinha que discorrer sobre aquilo. Os blogs, eles tinham textos, às vezes textos longos, né? Assim. é, E aí sim, essa comunicação vinha depois nos comentários, que foi como a gente se conheceu. Então a isso, gente era as blogueiras da época, né? Que não tinha disso também. A gente tinha blogs, e aí a gente tinha os amigos de blog. Então é, eu tinha um grupo de amigos de blog que sempre comentavam nas minhas postagens e eu comentava nas deles. Então a gente tinha a lista, né? Aquela lista dos é, blogs que a gente é, tinha ali. E era uma comunicação que eu sinto grande diferença do que a gente tem agora. Eu percebo que ela foi o início, né? Então você teve aquilo e foi se transformando. Mas ela foi o início. Eu sinto que existe um grau de profundidade maior. aham, Eu acho que a gente se aprofundava mais nas questões. E uma outra coisa que eu estava pensando nesses dias é que existia, acho que, um respeito maior pela opinião do outro. Que não era é, muito essa coisa de você querer sobrepor a sua opinião à opinião do outro, né? E vencer a disputa. A aham, gente tinha uma curiosidade maior. Eu tinha uma curiosidade de saber o que você estava falando e aprender com o que você estava falando e abrir uma outra janela, sabe? E hoje a pena que eu tenho hoje dessa comunicação é isso, assim, as pessoas estão muito nesse embate, a minha vai vencer a sua. E aí não abre essas janelinhas. A gente tinha muito um olhar de descoberta naquela época, que acho que a gente perdeu um pouco, por ficar muito fechado nessa de defender esses seus pontos de vista, né? E a E foi assim que a rapidez, gente se né? Hoje é conheceu. tudo muito curto, é tudo muito rápido. Então você No e é muito imediatismo. vídeo também. Até eu nem sei É, como que eu tenho esse canal aqui no YouTube, porque eu nem era muito ligada em vídeo, né? Eu sou muito mais ligada na palavra ao texto, escrita. né? A Então, palavra.
Mas agora eu acho que também é bom a gente ir Eu evoluindo, acho que é. assim, né? E usando outros Se instrumentos, outras transformando. ferramentas, É, e tudo sim. bem. Sim, eu acho que eu acho que é uma a mais, né? Uma possibilidade a mais, mas eu acho que esse retorno à palavra, que eu tenho percebido algumas pessoas voltando e sentindo a vontade de escrever, eu acho importantíssimo nesse meio tempo, né? Também. Aham. Então, E aí, de isso. morar, que eu tinha te perguntado. Aí vamos voltar. E aí a gente se conheceu assim, Ego Confession, que era o meu blog, e a Tem que Silvia virar estava lá com um livro, consulta aliás, né? Que a gente sentimental. Tem precisa que virar falar. um livro. Tem que virar, né? Porque ele tem muita coisa, tem muita postagem. E aí a gente se conheceu, eu estava em Brasília. E aí a coisa de Brasília é que quando eu saí de Minas e fui direto para Brasília, foi a minha primeira mudança de cidade. E aí, com 20 e poucos anos, eu peguei e o que, que eu pensava, né? Eu estou numa cidade que eu tenho referências. Tudo era novo para mim, porque ela é uma cidade única. Né? Brasília é uma cidade toda modernista, tombada assim e única, com um projeto de vida único, diferenciado de tudo que a gente tinha. E aí, o que, que eu tinha? Eu tinha, para me situar, não é fácil para quem sai de Minas, de uma cidade tradicional como a minha, né? Cidade de ladeira, de beco, de esquina. E aí você vai para Brasília, vai lá. O que eu tinha eram as referências próprias daquele contexto. E aí o meu olhar sobre Brasília, ele vem muito dessas referências. Eu tinha um amigo de mestrado que ele falava para mim que eu parecia criança em loja de brinquedo, de doce, que eu queria tudo quando eu ia para a biblioteca da UNB. Então, eu pegava os livros do Lúcio Costa, falando sobre Brasília, porque meu mestrado ele ia um pouco para essa área da cidade, da UB. E aí eu lia Le Corbusier, lia Isaac Peixoto, falando da cidade. E aí, ao mesmo tempo, tinha a biografia do Andy Warhol. Então, a minha mesa na biblioteca da UNB era assim, né? Eu não me aprofundava em nada, mas eu queria tudo, eu tinha uma sede. Para entender Brasília. E aí, Brasília passa essa experiência passa muito por essas referências próprias desse contexto. Então, os arquitetos modernistas, a ideia que eles tinham, a visão estética, né, formal sobre a cidade, a ideia que eles tinham de vida dentro daquela cidade, como é que as pessoas deveriam se situar ali dentro. Então, hoje, quando eu olho para Brasília, eu olho muito por esse filtro que eu tive desses autores, desde Niemeyer até Le Corbusier, então, de passar pelo olhar deles e entender aquela cidade a partir deles. Uhum. Isso é interessante, eu acho que é bem o que Foucault fala, né? Dos repertórios que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que são discursos mil que nos apaixonam e que aí a gente vai entender essas referências e criar os nossos repertórios. Então, quando eu olho para Brasília, eu vejo que o olhar que eu criei sobre aquela cidade vem muito do olhar dessas referências. Darcy Ribeiro, ali na UNB. Eu lembro, e você falava disso no seu blog, eu adorava. E cada Eu descoberta falava. que você fazia, você punha no blog, eu também gosto muito. Então era Eu muito. falava muito disso, né? O blog ele era uma ferramenta de aprendizado para mim, porque eu lia e aí ali eu ia escrever sobre, né? Discutir com os amigos que estavam ali no chat. Muito legal. E E aí em São Paulo, né? aí de São Paulo, queria que você falasse de São Paulo um pouquinho. Aí São Paulo, aí eu em 2010, mais ou menos, eu volto para Minas e aí em 2013 eu vou para São Paulo. E aí em São Paulo foram 4 anos, né, ao todo. No começo eu fiquei mais, eu ficava mais longos períodos, né, na cidade. Depois eu comecei a ficar mais no ir e vir. Mas aí São Paulo é a mesma coisa, porque eu não tinha nem engraçado, assim como Brasília, eu não tinha nenhuma grande referência de São Paulo. Não conhecia a cidade bem, conhecia de viagens rápidas de fim de semana. E aí eu tinha uma ideia de São Paulo, que era aquela São Paulo urgente, né? Das grandes avenidas, de shopping. E não é nada disso. Eu descobri que São Paulo são várias. É riquíssima, né? Tem as camadas, Vezes, eu acho, né? várias camadas. Exatamente. A história das camadas é bem isso. E você tem que ir descobrindo essas camadas, né? E tem a ver de novo com os seus repertórios. Eu acho que aí eu chego em São Paulo deslumbrada com uma série de repertórios que eu tinha e que passavam muito pelas pessoas que eu admirava.
e que tinham vivido ali naquela cidade, construíram seus trabalhos, sua obra em São Paulo. Então, passava muito pelo pessoal da Semana de 22, Tarsila, Mário de Andrade, Oso. Então, eu tinha muita curiosidade de conhecer onde é que eles viveram, como é que eles criaram naqueles locais. Então, eu fui muito à procura disso. Quando eu fui para São Paulo, eu fui estudar em Higienópolis, eu fui para a FAO Maranhão. A gente fala FAO Maranhão, que era ali, né, a casa antiga no voo, lá da Vila Penteado. E aí eu estava num prédio incrível, que tinha uma história incrível, e quando eu saía, olhar de deslumbramento mesmo, né, do mineiro que chega em São Paulo, com vontade de descobrir, eu estava em Higienópolis, muito próxima das coisas do Atacho, Jurado, ali na frente. O Artigas, né, da Vila Boim. Tinha o prédio que a Tarsila tinha vivido ali ao lado, que dava para passar e imaginar como é que era a vida deles ali naquele lugar, a casa do Mário, o centro de São Paulo. E aí eu comecei a participar da Jornada do Patrimônio, participar o Douglas, eu me esqueci o sobrenome dele. Douglas, ele faz aqueles percursos, e aí eu fazia no final de semana, ele reúne pessoas interessadas em andar pelos pontos históricos de São Paulo, ele fazia esses passeios, e aí ele tem inclusive um blog. E aí ele reunia esse grupo, a gente ia, e era incrível, tinha toda uma segurança, sabe? Porque tinha lugares que a gente ia que eram complicados de chegar, históricos. E aí, por esse olhar também dessas pessoas interessadas pela história de São Paulo, eu fui conhecer prédios incríveis da cidade. E aí eu falava com alguns amigos de São Paulo que eles não conheciam, desde a casa modernista do Vachaves, que falavam, nossa, tinham feito arquitetura e não tinham visitado. Eu falava, como? É incrível, dá para fazer piquenique lá domingo. Então foi incrível. Mas, de novo, o olhar sobre São Paulo foi por meio dessas referências, assim como em Brasília. Que eu acho que é uma maneira muito rica da gente conhecer as cidades. É sensacional. Muito legal essa dica sua, maravilhosa. E aí depois você terminou o seu doutorado, né? E aí você voltou para ser professora. Aí voltei para a universidade na UFO, em Berlândia. E aí você tem uns projetos muito incríveis. Aí eu queria que você contasse os seus projetos também, Cris. Aqui, porque logo que eu voltei, a minha pesquisa de doutorado ela era sobre o livro de artista. Um projeto editorial voltado para o livro de artista, focado no livro independente, um projeto do editorial autoral. E aí eu voltei muito com vontade de continuar a pesquisa aqui com os alunos. E aí foi quando surgiu a ideia de criar um grupo de estudos. O interessante da Universidade Federal é que a gente tem essa autonomia de criar grupos de estudos focados para a nossa pesquisa e fazer com que isso colabore com os alunos que estão interessados, muitos em seguir vida acadêmica. Então, eu criei o GEL, que é o grupo de estudos do livro, e aí dentro do GEL a gente tem pesquisadores de fora que participam por Skype, a gente tem os alunos, são selecionados anualmente, ficam durante um ano trabalhando no GEL, e aí ali a gente desenvolve uma pesquisa focada no conteúdo também, quando fala em projeto editorial, mas como é que esse conteúdo vai se adequar ao objeto? A gente fala realmente do objeto do livro, físico, né? Tentando entender isso de uma maneira nova, romper com alguns padrões que a gente tem, né? De livro, de modelo de formal de livro. Então, a gente discute muito como é que esse objeto livro pode colaborar para a transição de conteúdo, texto. Basicamente é isso. E aí passa pelo livro independente. Então, é uma pesquisa incrível e tem tido resultados muito legais, assim, frutos de produção. E a gente está trabalhando durante a pandemia. O GEL está funcionando. Bom, né? Graças às mídias atuais, a gente consegue fazer tudo à distância, óbvio, cada aluno na sua casa. Mas aí o GEL a gente consegue continuar trabalhando. Ai, que bom. E aí, é o seguinte, gente, a Cris Alcântara é uma pessoa hiper, mega criativa. Eu admiro ela demais. E aí, além disso, ela começou a estudar piano. Olha lá do lado. Meu piano está aqui, meu querido piano. Então, eu queria que você contasse também desse seu lado artístico aí, de começar a estudar piano. O piano foi logo que acabou o doutorado. E aí eu fiquei alguns dias, eu acho que foi um mês mais ou menos, até voltar para o trabalho. Então, quando acaba o doutorado, primeiro é uma ressaca de 5 dias de cansaço. Você dorme 5 dias, 5, 6 dias sem parar, porque é um cansaço de 4 anos. E você sai de uma defesa que é uma guerra, né? Então você sai quebrado.
E aí eu fiquei alguns dias dormindo. E aí, num desses dias, você acorda de piano e fala, é um vácuo. Você fica durante 4 anos, né, naquela pesquisa, né, Silvia, que ela é a sua vida, ela toma todos os espaços, assim, de repente você defendeu e ela acabou. E aí me bateu uma crise, entre aspas, existencial, de uma vontade de aprender. Eu sempre tive muito focada nessa coisa de aprender. Aprender me gera uma alegria muito grande, assim, acho que é o que me movimenta, aprender coisas. Uhum. E aí eu senti que na minha carreira as coisas tinham um pouco se esgotado. Não se esgotado de não ter mais o que aprender, mas assim, era um caminho que eu já conhecia, sabe? Eu sabia por onde ir. Não era nada muito novo, não é nada muito novo. Óbvio que eu vou continuar aprendendo, mas um caminho imprevisível. E aí eu falei, eu preciso aprender alguma coisa. Tipo uma criança que começa a aprender a falar, porque é tudo novo, né? E aí, do nada, foi um site, o piano apareceu assim, do nada na minha vida. Porque eu nunca imaginei que eu tivesse possibilidade de aprender, porque sempre me achei sem ritmo, sem melodia, sem tudo. E eu testava isso porque eu tenho um irmão músico, autodidata, então ele sempre me falou, eu não levo pro desenho, eu não levo pra música. Mas aí o piano apareceu do nada e o que me encantou no piano foi a teoria. Foi a possibilidade, porque o piano, como toda música, óbvio, ele é prático, né? Mas ele tem uma bagagem teórica imensa. E aí isso me fascinou, essa coisa da partitura, de entender os símbolos, os elementos de leitura, de começar a aprender a ler a partitura do zero. Como se Como fosse se eu uma fosse uma língua, criança. né? Aprender uma linguagem mesmo, né? Ou uma criança aprendendo a falar, a ler, né? Muito E isso me legal. fascinou. E aí eu comecei, tem 2 anos, mas assim, é uma criança engatinhando, né? Então, isso é que é incrível. Estou no comecinho, mas tá me deixando super feliz. Porque é Porque você incrível na vai minha vida. progredindo, né? Não tem como retroceder. Então, Vai é uma coisa progredindo. sempre que vai progredindo, né? É, É muito legal. tem. Ô, E aí o Cris, piano é essa grande novidade. a gente comentou que o meu canal tem essas entrevistas, mas elas são curtinhas. Então, a gente está chegando no final. Aquelas que falam muito, né? Nossa, só. Não, que Mas foi ótimo. Mas assim que é legal, né? Fica... um recado final aí para o pessoal que está assistindo. Eu acho que por esse momento que a gente está vivendo, essa data atual que essa conversa está acontecendo, né? A gente tem também momentos distintos em cada lugar do Brasil da pandemia, porque aqui em Minas está num grau, aí em São Paulo está num outro nível, outro grau de contágio. São Paulo está pior que todo lugar, né? Isso aí. Mas parece que São Paulo tá tendo uma queda aqui, parece que a gente está à beira de um lockdown, enfim, as coisas vão, né? Mas eu acho que todos estamos mais ou menos na mesma situação, mesmo contexto. E aí, eu acho que nesse momento é difícil falar, porque cada pessoa está passando por uma fase. Tem gente que está tendo que se adaptar ao trabalho em casa, no office, como eu, já se adaptou. Tem gente que está tendo que sair para trabalhar. Mas eu acho que para quem está muito angustiado, é pensar que aproveitar esse momento, que para muitos é de recolhimento, né? Para aprender alguma coisa, realmente. Que não precisa ser uma coisa prática como aprender a cozinhar, mas é aprender alguma coisa com a situação. Então, assim, eu queria dar essa dica, assim, aprender alguma coisa de autoconhecimento mesmo, de como é que eu estou lidando com esse momento que é de incerteza para todo mundo, e para quando se lembrar, porque vai passar, né? Parece clichê, mas vai passar. E aí, quando a gente se lembrar desse momento, nossa, será que eu aproveitei esse momento para sair uma pessoa melhor? Porque fica muito essa neura de aprender algo, né? Vou aprender a cozinhar. E a gente tem um turbilhão de informações sobre de isso. Lives e não sei o quê. Lives, enxurrada para aprender a fazer massa em casa, pão. E aí não é isso. Eu acho que esse aprendizado, eu acho que é mais passar por um autoconhecimento. E aí, se precisa de uma ajuda, aí a gente tem livros incríveis, desde Sartre até Foucault. Vai procurar leitura para ajudar. Então, eu acho que é isso, assim, a mensagem final acho que seria essa. Então tá bom. Então, olha, muito obrigada, te agradeço muito. Obrigada a você, é uma honra. Primeiro, então, eu tenho que falar que é uma honra ser amiga de Silvia. Eu acho que é uma honra,
porque é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Ah, Inteligentíssima. imagina. Que tem uma capacidade de produzir, de pensar coisas novas, incrível. Então, assim, é uma honra e é uma inspiração. Então, foi um prazer falar com você. Obrigada. Um beijo para você, minha querida. Ó, gente, assina Obrigada. meu canal, ativa o sininho aí que vai aparecer aqui no É final. assim, né, que eles ficam, tipo o sininho. Eu não sei que lado que é, mas vai aparecer aí. É. Então, muito obrigada, Cris. Um Obrigada a você. beijão. Obrigada por Irmão. essa entrevista. Beijo. Tchau.